Olá, minha irmã, meu irmão. Seja bem-vindo ao canal Descomplicando o Espiritismo. Aqui é o Paulo e hoje, domingo de Páscoa de 2021, nós vamos falar sobre o tema família. E tema mais do que apropriado quando nós entendemos que a Páscoa refere-se ao renascimento. E não tem como falar sobre renascimento e não falar de família, principalmente sob a ótica da doutrina espírita. Quando nós falamos em família, nós falamos em planejamento reencarnatório, num contexto familiar que reúne espíritos, muitos deles que nos são muito simpáticos, que são cheios de amor, que são extremamente valorosos para dar base a essa família, e muitos outros, muitas vezes, que são de difíceis a quase impossíveis. E é nesse contexto familiar que nós vamos encontrar aquelas relações, na maioria das vezes, passadas, com espíritos, com pessoas com as quais nós temos débitos a resgatar. Em uma vida passada, digamos que eu cometa um mal para uma pessoa, e quando eu entendo esse mal, me vem a culpa, e com o entendimento da culpa, com a racionalidade mais expandida, principalmente no plano espiritual, eu entendo e eu falo, eu preciso reparar esse erro. Eu peço uma nova chance, eu peço uma nova oportunidade de estar junto com aquela pessoa para desta vez corrigir. E é assim que muitas vezes em família nós temos relacionamentos que aparentemente são tão difíceis e que muitas pessoas tentam fugir até desse relacionamento, aumentando os seus próprios débitos, quando deveriam pensar que aquilo é uma oportunidade. E por mais difícil que seja a outra pessoa, eu tenho que suportar, eu tenho que ter calma, eu tenho que aguentar e oferecer a outra face, a face do amor, a face do carinho. É claro que quando nós nos colocamos em contextos complicados, como por exemplo do vício, eu posso chegar a esposar alguém com quem não estava planejado para isso. Por quê? Eu estou em um contexto de materialismo, de sensualidade, de vivência pelos sentidos, né? E de uma forma inferior. Então eu acabo vendo apenas matéria, apenas beleza, e além disso eu tenho aquela compatibilidade de mentalidades, né? Então isso pode gerar problemas, é claro, mas nisso também a lei divina sempre estará presente, operando verdadeiras correções através dessas dificuldades que serão geradas, entendimentos, né? Enfim, voltando ao contexto familiar, nós vamos então encontrar aquelas criaturas, aquelas pessoas com as quais temos débitos, muitas vezes isso já dentro do próprio núcleo familiar, quando eu falo sobre meus irmãos, meus pais, meus avós, e depois quanto àqueles que entram nesse contexto familiar, os cônjuges, que são quase sempre criaturas também com as quais temos grandes débitos a resgatar. Com a entrada desse cônjuge, novas oportunidades de entendimentos, de crescimentos e muitas dificuldades, muitas vezes, virão junto. Então, eu vou encontrar muitas vezes os sentimentos de orgulho, de inveja, de ciúme. Depois que passa aquele primeiro começo, que esfria aquela paixão necessária para o início, eu vou encontrar esses sentimentos tão difíceis, né, de serem lidados. E é por isso muitas vezes que casais brigam tanto, se desentendem e infelizmente muitas vezes chegam a desistir um do outro. Neste ponto, nós chegamos em algo muito importante. A família está esquecida, totalmente esquecida, de que ela tem que ser o núcleo, o templo primeiro do amor, da fraternidade, da autocorreção, da paciência, do perdão, da resignação. E em não observando isso,
tanto os casais não se ajustam, não se reformam individualmente, porque um não reforma o outro, eu tenho que me corrigir, e quando advém os filhos, essa falta total de estrutura é passada, é aprendida também pelos filhos. Então, nós colocamos na sociedade crianças, pessoas totalmente desestruturadas espiritualmente, sem fé, sem paciência, sem resignação, sem calma, sem nenhuma estruturação familiar que lhe dê resistência para as coisas que virão. E então, nós olhamos para o mundo, para a sociedade, e nós pensamos, o que é que tem de errado com essa sociedade lá fora? E não vemos que o erro está dentro de nós, de mim primeiro. E então, da minha família e das coisas que eu faço. A família é um tema importantíssimo que está esquecido. Nós delegamos às religiões, à escola, o papel que nós temos de nos reformarmos e de reformar as crianças. Nós, como espíritas ou simpatizantes, entendemos que a criança não é um espírito que foi criado no momento da concepção. Ela é um espírito que me antecede e que muitas vezes é muito mais inteligente, muito mais sábio, muito mais avançado ou mais atrasado do que eu mesmo. O meu papel, então, é observar essa criança, identificar facilidades, dificuldades, tendências para mal e para bem, desde a primeira infância. Mas como eu posso fazer isso se eu não me reformo? Como eu posso fazer isso se não há base no meu lar? Base de evangelho, base de compreensão para eu passar algo de bom. Aquela criança, ela precisa entender o valor da oração, da prece. Mas ela precisa também entender o valor do próximo, da divisão dos bens, do compartilhamento. O valor daquilo tudo que o Evangelho nos trouxe, de ser mais paciente, de ser respeitoso, de ter calma, de ter resignação. Se nós não acordarmos de uma vez por toda para compreendermos para que estamos aqui, para que serve a nossa família, para que serve as dificuldades que encontramos e por que elas existem nas outras pessoas, parando de criticar os outros e prestarmos atenção a nós e buscarmos nos reformarmos, nos evangelizarmos em primeiro lugar. Se nós não fizermos isso, como nós poderemos criar uma criança, uma pessoa melhor para esse mundo? O que nós passaremos para essa criança? Nós precisamos entender que a evangelização precisa começar dentro do lar. Nós não podemos mais continuar, e hoje isso é até impossível porque as igrejas, os templos espíritas, tudo está fechado nesse momento, pelo menos em São Paulo, e nós não podemos ir lá e praticar aquilo que muitas vezes é a nossa máscara, o nosso disfarce, onde eu chego lá dentro e sou aquela pessoa extremamente bondosa, paciente, que se for chamado para fazer a prece, altera o tom de voz e faz a prece tão maravilhosamente. E depois que tudo isso acaba, a gente volta para o nosso lar e continuamos sendo a mesma criatura impaciente, crítica, impertinente, reclamona. E isso muitas vezes na frente dos nossos filhos. O que a gente espera criar assim? Qual é a nossa responsabilidade com relação a essas crianças, a esses espíritos que nós estamos deixando crescer, a Deus dará, sem observá-los, sem corrigi-los desde a primeira infância? Eles precisam ter, com a linguagem apropriada a cada idade, mas desde a primeira infância, desde os primeiros passos, as primeiras compreensões, o valor da prece,
o valor de Deus, o valor da caridade, da bondade, da paciência, da resignação. Sem isso, o que eles serão? Serão essas crianças que vão ao shopping e se jogam no chão quando a gente diz que não pode comprar alguma coisa para eles? E esperneiam? Será que isso é normal? Será que isso realmente é normal? Tem pessoas que vão dizer que é maldade não dar alguma coisa para a criança. E o entendimento dela? E quando ela crescer e a vida passar a dizer não, e vierem as primeiras dificuldades, e vier o cônjuge difícil, ela vai se jogar no chão? Vai se fechar no quarto? Vai se matar? Será que você vai estar do lado dela para poder passar a mão na cabeça dela? Para poder dar o que ela precisa? Para poder resolver os problemas por ela? E se você estiver e não puder fazer isso, você vai ver, imagina você vendo o seu filho se matando, enforcado no próprio quarto, porque ele não adquiriu estrutura para enfrentar as dificuldades da vida, não conheceu tudo aquilo que o Mestre Jesus já nos deixou para que sejamos felizes. Me desculpa o tom desse vídeo, mas ele é muito importante. Nós precisamos ser chacoalhados para acordarmos para a missão que temos na nossa família, com os nossos familiares e ante nós mesmos. E quando os familiares nos chacoalharem, aprendamos a não ser orgulhosos e a entender e a assumir os nossos erros. A sermos humildes e falar: você tem razão, eu errei, eu preciso mudar e eu vou trabalhar nisso. E adote isso com os seus filhos. Hoje é domingo de Páscoa. Não se esqueça que cada um de nós estamos na família em que estamos porque precisamos estar ali. E se formos inseridos em outras famílias, da mesma forma, deixemos de criticar os outros, critiquemos a nós mesmos. Essas pessoas a quem criticamos, muitas vezes são as únicas pessoas que nos suportam nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos em que nenhuma outra pessoa conseguiria ficar próximo de nós, porque nós nos tornamos pessoas extremamente chatas, irritantes, desgostosas da vida. E muitas vezes essas pessoas a quem nos damos o direito de criticar são aquelas que aguentam tudo isso caladas, oferecendo amor e paciência. Aprendamos a nos melhorar, a trabalhar por nós. Sejamos nós, a nossa autorreferência e também a referência em Jesus também, do que nós precisamos ser, do que nós precisamos fazer, do que nós queremos nos tornar. E não esperemos dos outros aquilo que eles não podem nos dar. Vejamos nas pessoas tudo aquilo de bom que elas têm, todo o lado bom. E se ela é uma pessoa difícil, entendamos que é difícil para ela também ser difícil. Sejamos, enfim, mais caridosos. Que o nosso lar seja o templo primeiro de fraternidade, de amor, de paciência, de compreensão. E que neste domingo de Páscoa isso fale muito fundo em nós. Renascemos em uma família, mas precisamos renascer em nós mesmos. Que Deus, que Jesus, ilumine a você, ilumine a sua família. Aproveite esse domingo maravilhoso de Páscoa, mesmo que de longe, numa videochamada, para dar o melhor de si,
para ser aquela pessoa que você deseja ser, se tornando dia após dia uma pessoa melhor. E não se esqueça nunca, nós não estamos sozinhos. Nossos espíritos familiares, protetores, estão sempre à nossa volta, nos inspirando, esperando que ouçamos os seus conselhos, as suas intuições e que sejamos pessoas cada vez mais felizes, cada vez melhores. E que iniciemos o grande trabalho que temos ante nós mesmos e a nossa família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.